Então, pessoal, primeira coisa é a seguinte, antes de eu mostrar aqui a estrutura do que a gente vai falar, e aí eu vou buscar dar luz a esses itens que vocês colocaram, tá? Mas, de forma geral, a primeira coisa que talvez esse reforço constante, né, botando lá a lista das pessoas com relação à meta, é que, assim, não existe planejamento sem meta. Se você achou que planejou até hoje, mas não tinha uma meta, você não planejou. Você organizou uma lista de tarefa, você fez um exercício de pensamento antecipado, mas o planejamento para o empreendedor, ele é uma ferramenta para alcançar a meta. E como eu falo no vídeo lá, ele é simplesmente pensar antes e não deixar que o fluxo do externo atrapalhe a nossa direção para o fluxo daquilo que a gente quer. Então, é uma forma da gente diminuir a quantidade de distrações que certamente a gente vai encontrar. Né? Porque é óbvio que na hora que eu defino a minha meta, que vocês escreveram a meta de vocês, e que eu saio na porta, vai ter coisa que vai me distrair, que vai me chamar para outro lado. Então, e aí já fica para aquele que teve o maior esforço para conseguir construir a meta, aquele que teve dificuldade de parar, aquele que quase que eu ia pelo telefone, aquele que eu fui na casa. Se você achou que até hoje planejou, você não planejou. Não para o sucesso. Porque o planejar para o sucesso do empreendedor é planejar para a meta. Você simplesmente pode ter planejado para o sucesso dos outros. Porque tem gente que planeja para o sucesso dos outros e tem gente que planeja para o fracasso. E tem gente que planeja para gastar e não para ganhar. Percebem? Planejar para uma meta é planejar para o sucesso. Diferente disso, você está planejando para os outros, planejando para fracassar ou planejando para gastar. Então, esse é o primeiro ponto aí que eu queria diferenciar e compartilhar aqui com vocês, né, a estrutura de hoje. E aí a gente vai fazendo isso no time de vocês, tá? Vou agradecer aqui pela ausência, mas na ausência, né, Douglas, porque eu tenho feito a mentoria com ele, com o Silas, né, que é a pessoa dele, e eu estou vendo eles fazendo. Então, rapaz, eu gostei desse jeito que ele está fazendo. Me parece uma forma mais estruturada e organiza melhor o racional. Então, como é que a gente vai fazer? Toda a mentoria, ela tem esse enfoque aí dos capitais, né, e de uma aplicação prática. Então, o que é que a gente tem aqui? Hoje, o comportamento, planejamento e monitoramento sistemático, está o conteúdo, digamos, formal lá no vídeo, então não vou ficar aqui repetindo comportamento, essas coisas, já está lá, de alguma forma. E eu vou trabalhar aqui em o que pode ser feito para destravar isso daí. O que é que eu tenho aqui? Tá? E aí, algumas dessas coisas, é por isso que o lápis e papel. Eu vou mostrar algumas coisas que eu faço e vou pedir para que vocês façam algumas, tá? Para essa meta. Se você já tiver feito ela, maravilha, você pode revisar à luz do que eu estou falando aqui. Tá? Então, hoje vai ser um trabalho para a gente terminar com um planejamento um pouco mais detalhado. Importante, informação aí, né, de vários estudos. Um planejamento escrito, ele aumenta em até 60% a chance de sucesso. Então, se você é daqueles que acha que planejar está na cabeça, isso não é considerado planejamento. Não quer dizer que você precisa ter a ferramenta mais revolucionária, mas você ter ele escrito, ele contribui em até 60%. E aí, né, partindo aí do planejamento, eu vou colocar aqui dois itens importantes. Deixa eu ver se eu consigo fazer isso. Consigo, pronto. Beleza, então a gente está aqui. Ó. Então a gente tem alguns pré-requisitos para planejar. Eu já fiz aqui uma introdução falando da Meta Smart. E aí, por exemplo, Bia trouxe, Bia, isso aí eu aprofundaria mais, né, no módulo específico de metas. Mas o que a gente faria assim, eu preferi fazer aquele trabalho com Ivan e com Kedman, para a gente ir rápido, né, nos pontos emocionais e espirituais.
né, que podem explicar alguém está travado nisso. Então, em meta, do que você levantou aqui, o que, é que eu posso falar? Se eu tenho muitas metas, e eu sou assim, tá? Eu também tenho meta direto. Eu faço, cada hora aparece uma coisa na minha cabeça. Então, o que é que eu negociei comigo? Eu faço a minha lista. E eu fico priorizando aquela lista. Eu não boto uma nova se eu não tiver resolvido se aquela ali ela continua, né? E vou fazendo a minha lista, mas eu decido qual é que eu vou atuar naquele momento. Então, para quem tem muita meta, é uma dica aí, né? Quem fica tendo, que é diferente de ideias, tá? Mas também vale para as ideias. Vai botando as ideias no papel. Às vezes a ideia é igual a diarreia, passa no dia seguinte. Então, você tem uma ideia maravilhosa, mas ela, na primeira sentada na bacia sanitária, ela desaparece, você nem lembra, né? Então, lista, né? E bota a ordem. Ó, 1, 2, 3, 4. E por colocar a meta pequena, aí eu diria assim, tem muito a ver. Me diz depois se isso ainda continua quando você fizer a constelação. Se depois da constelação você tiver com essa sensação, aí eu converso especificamente contigo, tá? E aí, Conceição falou de focar no resultado. Realmente, Maria, a meta é o resultado, né? E aí é interessante ver a fala de Simone, porque Simone fala assim, ó, eu escolho as atividades que eu vejo que agregam mais valor à meta. Não existe nenhuma fórmula mágica que diga que aquela ação vai realmente impactar na meta, mas a gente tem consciência dos que não vão impactar, né? Diretamente e no tempo que a gente quer. E aí é onde está o primeiro poder do foco, porque o foco é quando eu digo assim, não alguma coisa. E por que eu digo não alguma coisa? Porque eu sei a coisa que eu quero, né? Então, mas você está sentindo exatamente o que é quando a gente tem uma meta que faz sentido para a gente. E faz sentido para a gente ou porque eu preciso de grana, ou faz sentido porque eu quero ajudar o próximo, ou faz sentido porque eu quero estar perto da minha família, não importa. É o que faça sentido para a gente, tá? Naquele momento. E aí, o que é que tem aqui, ó? Um ponto que vocês falaram, que a Alexandre falou, e outras pessoas reforçaram, é com relação aos recursos. Tem muita gente que começa a planejar, muito empreendedor começa a planejar sem ter clareza do recurso. Então, assim, qual é o recurso principal eu vou até de baixo para cima, tá? Então, aqui agora, ó. Deixa eu ver se eu tiro esse negócio, que eu tô de teste, né, pessoal? Deixa eu ver se esse negócio... Vamos lá. Quem sabe faz ao vivo, né? Eu aprendi a botar, agora não aprendi a tirar, não. Não, agora aprendi. Então, eu vou pegar aqui, ó. Templo. Isso aí é uma estruturazinha que fala dos 4 T's. Alguém já ouviu falar nisso? Os 4 T's, talvez a Antonieta já tenha ouvido falar nisso. Os 4 T's. Os 4 T's, ele fala de templo, talento, tesouro e tempo. Isso é base para a gente começar a planejar. Então, assim, primeiro, o templo. Né? A gente já falou muito disso aqui, da importância do físico, importância da mente. Mas, assim, se eu não estou saudável, como é que eu vou me direcionar para aquilo que eu tenho que fazer? Então, corpo e mente tem que estar legal. O mínimo que você tem que estar ali é ter os exames regulares. Porque, senão, se você ficar doente no meio do caminho ou surtar, não tem planejamento que dê certo. Então, eu tenho que saber qual é a minha condição física para saber qual é a velocidade que eu vou dar aquilo que eu quero fazer. Né? É simplesmente eu saber que se eu vou fazer uma corrida, eu tenho um problema, uma lesão que dificulta a minha locomoção, eu não posso pensar em correr na mesma velocidade de uma pessoa que está com o corpo perfeito. É simples assim. Tá? Mas tem gente que desconsidera isso. O meu corpo e a minha mente não estão bem naquele momento. E aí ele acaba fazendo de um jeito que parece que está perfeito, e não está. Então, a primeira coisa é essa daqui. A segunda é o talento. E aí, muita gente também desconsidera qual é o talento para aquilo que está se propondo a fazer. E o talento tanto pode ser um hard skill, né, um conhecimento técnico, quanto um soft skill. E aí, o que é que a gente tem, por exemplo?
a gente tem... Porque os recursos que foram falados aqui foram só recursos materiais. Eu estou ampliando essa visão de recursos, tá, pessoal? Dizendo assim para vocês, ó, a minha competência em comunicar é um recurso. Então, beleza, eu tenho mais os recursos que eu tenho hoje já disponíveis. Então, Simone, eu falo para ela, Simone, tu tem um conhecimento de produção, né, de sistema de produção, ela tem mestrado nisso. E ela tem um conhecimento corporativo que ela não estava explorando. Então, como é que tu tem um recurso desse e tu não utiliza, né? Eu estou falando para vender, mas a mesma coisa para planejar. Então, se eu tenho um recurso que eu vejo que vai me ajudar na minha... Se eu sou uma pessoa concentrada, pô, isso aqui é muito bom. Então, se eu sou uma pessoa concentrada, isso é bom para planejar. Se eu sou uma pessoa desconcentrada, eu tenho que ter cuidado com o meu ambiente, porque senão eu não vou conseguir planejar. Tá? Então, e aí, no primeiro encontro, eu falei sobre caixa de estratégia. É uma ferramenta em que, eu lembro bem até o de Bia, a gente fazendo o primeiro encontro, que a gente coloca lá 3 situações em que a gente superou um desafio, né? E a partir dali a gente identifica o que é que a gente fez. Essa ferramenta ela é incrível para quem não tem clareza do que é que tem de forte. Por exemplo, nos meus planejamentos, eu sei que eu tenho que fazer coisas curtas, com resultado muito claro. Que eu tenha pessoas que eu me conecto com pessoas. E que pode botar para torar em mim que eu vou persistir, porque são 3 recursos que eu tenho fortes. E que eu tenho disposição para assumir risco. São 4 recursos. Aí eu vou botar um hard. E eu tenho uma habilidade analítica. Então, essas 5 coisas, 4 soft skill, 1 hard skill, elas são importantes na hora que eu for planejar. Porque eu sei que se eu planejar uma coisa de longo prazo, muito grande, aquilo não me conecta. E aí a gente vai para o terceiro T, né? Que é tesouro. O que é tesouro? Tesouro é coisa que eu já tenho, e aí é T mesmo, tá? O talento é C. O tesouro é T. Então, no tesouro, são coisas materiais. Alexandre ficou sem um computador. Lascou o planejamento dele. Lascou, porque ele trabalha com isso aí. Né? Quebrou. Eu não tenho dinheiro para comprar aquilo ali. Vai ferrar. Então, aquela meta que você tem colocado para aquele tempo, se você não considerar aquilo ali, você simplesmente vai... não vai atingir aquilo que você definiu. Então, sim, materiais, como esse exemplo simples aí que Alexandre falou, mas pessoas também. E lembra que isso pode ser por ter ou por não ter. Então, eu posso ter pessoas que sejam um tesouro para mim. Por exemplo, eu estou nesse negócio de edição de vídeo, fazer vários procedimentos da mentoria para esse produto que eu vou lançar agora na sexta-feira. E aí, o meu celular não é legal para o nível que está fazendo. O da minha filha é. O que eu fiz? Olhei para o material dela. Eu capturei. Já fiz uma negociação com ela. Então, 3 vezes na semana eu utilizo. Ou 3 vezes no dia eu utilizo dela. Porque a imagem é melhor, não sei o que é melhor. Eu vou comprar outro? Vou nada. Mas tu podia comprar? Posso. Mas eu não vou comprar porque eu tenho um recurso que está ali disponível. Aí, pessoas. Aí eu tô lá negociando com um cara para fazer postagem. Aí eu olhei para as 2 hoje na hora do almoço. Eu disse, filha, vem cá, vocês têm noção? Pai, a gente tá sem dinheiro, você cortou a mesada. Foi, cortei a mesada. Entrou no plano emergencial do governo. Aí eu disse, é um ótimo momento para vocês aprenderem a fazer dinheiro, porque vocês nunca aprenderam a fazer dinheiro. É o seguinte, eu tô pagando R$150 para um cara fazer postagem para mim. Eu ainda não fechei com ele. Milena, você é talentosa, você tem boa... estuda, aprofunda, que tal ganhar esses 150 conto? Aí Mayara, pô, Milena, vai lá, faz isso. Aí eu disse, Mayara, e tu? Eu tô hoje pagando lá tantos reais pro cara fazer Facebook. Tem um vídeo aqui, ó, toma aí pra tu. Tu vai ganhar esse dinheiro lá, R$500. Aí lá, R$500? Eu disse, R$500. Tu faz esse negócio pra mim, é uma pessoa que tá disponível, tá entendendo? Quantas pessoas não estão ao nosso redor que estão disponíveis e que a gente só precisa olhar de lado? E que eu tô falando aqui das minhas filhas pagando porque eu quero, mas se eu pedisse a elas para fazer sem pagar, elas iam fazer.
usando assim do meu carinho, né? Super carinhoso. Então, usando toda a minha estratégia de persuasão. Ia ser uma coisa super light. Elas iriam fazer, mas eu estou querendo pagar para estimular elas a fazer dinheiro. Então, assim, e a gente não olha para isso. Ao mesmo tempo, por exemplo, Alexandre, ele está passando aí pela situação, né? Passou, ele relatou a história da casa dele aí, que faltou uma pessoa, que a médica, a enfermeira ficou doente, enfim, por causa que tem que ter um cuidado especial com a filha dele. Então, algumas vezes a pessoa pode ser o recurso que vai limitar o nosso processo. Né? Então, eu estou falando de coisa aqui que pode ser boa como recurso, mas também ele pode ser um elemento para se considerar no planejamento. Porque se eu não tiver o computador e não puder comprar o computador, eu tenho que considerar que eu não tê-lo vai precisar de outra estratégia antes de eu começar a planejar. Porque primeiro eu tenho que ver só os recursos. É a primeira etapa do planejamento. Desculpe, a segunda, porque o primeiro é definir a meta. Aí eu vou para os tesouros. Vou para os outros recursos. E aí eu falo assim, pessoal, lista de tesouro é você escrever mesmo. Então eu vou pedir para que vocês escrevam agora, nesse papel e lápis que eu pedi. Né? Porque exame regular, eu não sou médico, eu não posso fazer. Caixa de estratégia eu já mandei para vocês. Quem achou que não está claro quais são os seus hard skill, soft skill, eu mando novamente o link que explica como é que funciona a caixa de estratégia. Mas já foi coisa trabalhada. A lista de tesouro é agora. Aí você vai fazer agora, ó, pensando nos seus tesourinhos. Seu tesouro é tudo recurso que você tem e que você não está enxergando. Ou material ou pessoal. Tá? O recurso pode ser a casa, bem com calma, tranquila. O recurso pode ser equipamentos. Pode ser coisas que você não esteja utilizando. Porque há quem diga que qualquer casa popular, se desfizer de recurso que não é utilizado, faz R$ 4.000. Qualquer casa popular, se utilizar recurso, se olhar ao redor, vai conseguir encontrar R$ 4.000 de coisa que ele não faz, que ele não utiliza produtivamente. Por exemplo, uma TV smartphone, TV smart dessa, numa casa popular de R$ 2.000. Porra, pra quê? Não era melhor pegar talvez esses R$ 2.000, comprar lá um negócio lá da terra, lá com Bia, e começar a vender aquilo? Percebem? Que é um recurso que pode ser convertido. Eu tenho um carro em casa, ou na minha garagem, como eu tenho agora, que está 4 meses parado, que custa R$ 45.000, e aí eu vou para o banco pedir empréstimo. Por quê? E enquanto eu poderia usar o Uber, eu posso pegar R$ 45.000, R$ 40.000 e fazer um investimento para fazer uma coisa que vai me gerar renda. Ou melhor, que vai me levar ao meu objetivo, a minha meta. Então faz agora. Pensa assim, quais são os tesouros que você tem no seu ambiente? Geral. Faz brainstorm individual. O quarto, tempo. Tempo, tá? E aí no tempo, pessoal, vai ajudar muito aí para quem acha que está com muita coisa ou que está com pouca coisa. Né? Então, vamos lá. Primeira coisa é entender quais são seus papéis. Não dá para eu imaginar a minha disponibilidade de tempo com Douglas, que é solteiro e está em casa. Não dá para imaginar a disponibilidade de Fernando, que tem uma mulher e 3 filhos, e Luciana, que é casada sem filhos. Então, assim, ter consciência dos papéis. Quais são os seus papéis? Quanto mais papel você tem, menos tempo você tem para aquilo que você tem que fazer. Então, por exemplo, eu tenho um papel de pai, papel de marido, papel de empresário, papel de investidor, papel de irmão, papel de filho do meu pai, papel de genro, papel. Eu tenho uma porrada de papel. Tá? Então, e cada papel desse consome um pouquinho do seu tempo. Pouco ou muito, mas consome. Se você tiver 10 papéis, né, você vai ter que saber que você vai colocar. Quanto mais papel você tiver, menos papel. Eu vou dar um exemplo aqui de um cara que eu conheci que ele dizia simplesmente assim: Macário, eu estava na startup. Eu tive que sofrer muito para entender isso. Porque eu queria ir no mesmo ritmo dele. Mas ele dizia: Macário, eu sou solteiro, tenho 25 anos. Eu vou para o banheiro pensando
em botar minha startup para funcionar. Eu vou usar a expressão que ele usou, tá? Eu não foi essa expressão não, vou ligar. Eu faço sexo pensando no meu objetivo. Eu como pensando no meu objetivo. Agora, deixa eu dizer como é a tua vida. A tua vida é assim, ó, tu tem que viajar com a família. Tu tem que buscar a filha na escola. Se tu não buscar, tu vai ficar se sentindo culpado porque não participou daquele negócio. E eu disse, porra, como é que esse cara tem razão? Esse menino de 25 anos tá me dando uma aula. Porque eu tenho um monte de papel. Como é que eu vou acelerar na mesma velocidade desse cara? Não tem. Não tem como acelerar. Então, cada entender bem o papel, né? E aí, bota clara essa lista de papéis para depois definir prioridade. E aí, na prioridade, pessoal, vai chegar no ponto aí que acho que é mais concreto, que é qual o tempo que eu dedico para a minha meta. E por quanto tempo eu vou dedicar. Porque depois que eu tirar o tempo que eu vou dedicar ao papel, depois que eu for dedicar, vou botar no nível de prioridade, aí eu vou ver quanto tempo realmente eu vou dedicar para aquilo ali, para começar a planejar. Porque senão eu digo assim, não, eu vou fazer uma meta para atingir não sei quanto. Mas, meu irmão, você não vai dedicar nenhuma hora para aquilo por dia. Como é que tu vai alcançar? Não vai alcançar. Tu tá se enganando. Porque para atingir uma meta, você tem que considerar 3 itens. Primeiro, a intensidade que você dá. Usar o exemplo da academia. Eu quero fazer 42 quilômetros. Quando eu comecei a treinar, a Fernanda disse, mas cara, tem que treinar 3 vezes por semana. Eu disse, não evoluía. Comecei a treinar 3. Agora eu corro 6 dias por semana. Eu treino 6 dias por semana. 6. E no mínimo 1 hora por dia. Eu estou tirando tempo de outra coisa. Eu estou tirando tempo ou do namoro com a mulher, ou da vitamina que o Fernando faz. Eu estou tirando tempo de alguma coisa. Então, e aí vem, qual é a intensidade que eu consigo dar para aquele negócio? Né? Quão intenso? Aí eu estou fazendo o meu exercício lá, ó, eu estou batendo papo, conversando com o Fernando sobre a mentoria, ou eu estou lá concentrado em fazer a atividade que ele manda? Qual é a frequência que eu consigo me dedicar àquilo ali? E durante quanto tempo? Eu, por conhecer minha forma de lidar com o negócio, o que é que eu faço? Eu sei que minhas coisas são curtas. Eu tenho que ter coisas curtas, porque eu sou muito intenso durante um determinado tempo. Então, eu trabalho com alta intensidade, com frequência regular e com prazo curto. Então, minha filha até perguntou hoje, pai, tu não acha que tu tem muita coisa, tu perde o foco não? Eu digo, filha, é possível. Mas deixa eu dizer como é que eu faço. Eu faço assim, ó. Pela manhã, eu trato tudo que é microlins. Depois, à tarde, eu me dedico à meta que eu tenho para atingir naquele tiro. Qual é a minha meta agora até domingo? Ter 100 pessoas no Telegram. Até domingo. Então, eu vou fazer tudo que eu posso de forma intensa para ter 100 pessoas no Telegram. E para, no dia 20, ter 10 pessoas inscritas comprando para o infoproduto. É a segunda na sequência, estão entendendo? Eu tenho uma até o dia 10, eu tenho outra até o dia 20. Do dia 10 para o dia 20. Por quê? Porque meus tiros são tiros curtos. Mas, cara, esse é o jeito certo? Não sei. Cada um tem que encontrar o seu jeito. E aí eu vou dividir com vocês uma coisa que ajuda a materializar isso, que é o que eu defino tempo para meta. A gente tem que saber qual é o tempo que a gente vai dedicar àquela bendita meta. Porque senão, sabe o que acontece? É o cara que quer fazer uma maratona e corre uma vez por semana, faz um treino de meia hora, vai demorar a vida toda e não vai fazer uma maratona. Porque para atingir um objetivo desse, tem que ter um volume de treino de 60 km por semana. Como é que o cara vai fazer isso? Ou ele vai fazer e se quebrar. Então, eu vou dividir com vocês aqui, deixa eu ver se está aqui, uma estrutura que eu não estou dizendo que seja essa, tá, pessoal? Mas que vocês entendam tudo isso que eu estou falando na prática. E cada um escolhe a forma de fazer. Inclusive, pode ser essa. Então, deixa eu dividir aqui com vocês. Pronto. Aqui é o seguinte. Então, isso aqui eu fiz no começo do ano. Janeiro até dezembro. Aí eu fui vendo tudo o que é que eu tinha que já comprometia com alguma outra prioridade. Então, eu tinha aqui, ó, viagem do casal,
Empretec que eu tinha, o carnaval, o negócio que eu tinha, tudo que não está diretamente relacionado à minha meta, mas que consome meu tempo. Então, olha que eu não estou fazendo, eu estou falando de ano, mas a gente faz a mesma coisa na semana, a mesma coisa no dia, tá? É o pensamento. O pensamento. Então, aí beleza. Aqui eu cheguei a essa conclusão, ó, que eu tinha do mês eu tinha 12 dias úteis para eu dedicar alguma meta. 6 dias aqui, 12, 10, 14, percebem? Então, eu via que não dava para fazer. Aqui, absurdo. 6 dias, como é que eu ia fazer isso tudo aqui? Não dá. Mentira. Aí sabe o que aconteceu? Eu tinha uma meta de formar 3 grupos de mentoria logo no início do ano. Não acontece, porque eu não dediquei tempo para aquilo. Não vai acontecer. E a mesma coisa quando a gente pega isso que vocês estão fazendo. Então, qual é o exercício agora, pessoal? É vocês pensarem, e não precisa ir nesse nível de estruturação, mas assim, pensando na minha rotina. Simone falou, ó, eu tenho tempo para lavar prato, eu tenho tempo para não sei o quê, eu tenho tempo para não sei o quê, eu dou aula, né? Eu tenho que cuidar da família, eu tenho que não sei o quê. Se eu pegar um dia meu, padrão, quanto tempo eu posso dedicar à minha meta? Tudo que está ao seu redor, que pode distrair, que são outras responsabilidades que você... Tudo que não é a sua meta, mas você tem que fazer. Entendeu? Ah, eu tenho que cuidar da minha mãe, eu tenho que ir para o supermercado, eu tenho que visitar meu irmão, eu tenho que passar uma semana com meu sobrinho. Pronto. Ou um dia ou uma semana, o que for mais fácil para você. Para você pensar assim, poxa, quanto tempo realmente eu posso dedicar a esse negócio? Senão, você vai passar a vida toda e vai ter gente que vai chegar aqui e vai dizer, eu estou fazendo não sei o quê. Tu vai fazer a vida toda e não vai conseguir.